Boa tarde a todos. Gostaria já de pronto desejar uma boa tarde a quem nos vê e nos ouve em suas residências. Nós fazemos as audiências públicas para cada vez mais manter o slogan que essa casa criou e tem mantido, que é a Câmara Municipal de Portas Abertas. É isso que a gente quer, sempre trazer informação a todos, a população, para que saiba o que acontece, o que a Câmara tem feito, vem fazendo e vai fazer ainda, para que nossa cidade consiga buscar soluções aos seus problemas. E hoje nós recebemos na casa essa audiência pública, 27 de abril de 2017, e quero declarar aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, em cumprimento ao dispositivo no artigo 2º da Lei Municipal 14.652 de 2008. Essa lei municipal institui obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo, que deverá conter as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, subprefeituras, distritos do município, observando no mínimo as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos e as demais normas do plano diretor do município. O artigo 2º desta lei diz que o Poder Executivo promoverá o debate público sobre o programa de metas mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridade dessa audiência pública o senhor Roberto Paulo Valeriani Ignácio, secretário municipal de Planejamento e Gestão. Também gostaria de convidar o senhor Carlos Colucci, Carlos Augusto Colucci, chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento, o Eduardo Moreira, o Bill, o diretor do Departamento de Convênio, e também o Carlos Nascimento, diretor do Departamento de Planejamento e Orçamento. Eu queria agradecer a presença dos vereadores Robertinho Mori Roda, vereador Edson, vereador João Miller, vereador Roselei Françoso, vereador Gustavo Pose, assessoria do vereador Leandro, também aqui presente. Cumprimentar o secretário de Fazenda, o Mário, prazer tê-lo aqui, também aqui na casa. E se quiser vir fazer parte da mesa, você é nosso convidado. Não quis fazer parte da mesa, mas está aqui, é bom que a gente possa também dizer da tua presença, que é importante. Como todos sabem, a presidência tem uma agenda paralela, além do trabalho de vereador, tem agenda paralela, e eu tenho que continuar com a agenda da presidência, mas tenho certeza que essa casa está muito bem representada com os vereadores aqui presentes, e eu queria convidar o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do município, o vereador João Miller, para que possa continuar presidindo a sessão e garantir, assim, os trabalhos nessa tarde, para que possamos concluir essa audiência pública. Dando sequência na audiência pública, programada para esta tarde, nós vamos passar a palavra ao secretário municipal de Planejamento e Gestão, Roberto Paulo Valerian Ignatius. E aí eu pergunto se quer estabelecer algum tempo. 15 minutos é o suficiente? Então vamos iniciar com 15 minutos, depois a gente... fora as perguntas, tá bom? Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa tarde. Comissão. Boa tarde ainda. Boa tarde, desculpe, eu estou adiantado da hora. Boa noite a todos os senhores vereadores, o Mário, nosso companheiro, e os nossos 3 diretores que estão aqui para nos ajudar, e também
para responder as perguntas que, porventura, apareçam. Eu queria dizer, primeiramente, que para 2017 nós temos as seguintes peças de planejamento. O programa de metas de 17 a 20, que o prazo de entrega foi 31 de março, foi feito, e o presidente Júlio... Só um minutinho. Pois não. O ideal, até para a transmissão que nós estamos fazendo pela televisão, é que o senhor ficasse numa posição que tivesse a possibilidade de... Aqui estão nos assistindo, ver a sua imagem, na verdade, né? Aqui dá, Emílio, na posição, vê mais ou menos. Aí? Tá bom? Bom. E das peças de planejamento, então, o programa de metas, o presidente Júlio marcou a audiência para dia 27 de abril, hoje. Depois terá a lei de diretrizes orçamentárias, a entrega já foi feita, né, presidente? Foi feito já e será marcada a audiência pública em maio. E o plano plurianual de 18 a 21 será entregue até dia 31 de agosto e audiência em setembro. E a lei orçamentária anual será entregue em 29 de setembro, com audiência em outubro. Aí está, os senhores vereadores receberam também a cópia, aí estão as leis que dão baseamento para o programa de metas. E a sequência que eu acabei de dizer do PPA, do LDO e da LOA. Antes disso, eu gostaria de, aliás, após as primeiras palavras, eu iria passar para a situação das finanças do município. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que no Diário Oficial do dia 1º de abril foram publicadas para cada secretaria o plano de metas para cada secretaria. E, segundo já combinamos com a presidência, durante o final desse mês e o mês que vem, nós faremos, pelo menos uma vez por semana, presidente, audiências com cada grupo de 3 secretários, para que em 4 a 6 semanas, no máximo, nós consigamos ter a presença de todos os secretários para poder explicar os planos de metas em detalhes. Infelizmente, hoje, eu não vou fazer isso, porque são mais de 12 páginas só de itemização do plano de metas. E eu vou dizer mais hoje, se os senhores me permitirem, a situação que está o município. O Mário já fez, como secretário de Finanças, a parte orçamentária, e eu vou falar sobre a situação financeira para poder depois dizer alguns dos planos que o governo Ayrton Ferreira tem para aumentar a arrecadação, que os senhores vão perceber que é fundamental, tendo em vista a situação econômica e financeira do município. Então, o plano de metas propriamente dito, ele será detalhado pelos secretários durante essas 6 semanas, ou 4, não, presidente? Durante as audiências que serão realizadas. Perfeita. Parece que o presidente já definiu com as quartas-feiras, né? Nós vamos, de comum acordo com a prefeitura, definir, porque nós temos as terças-feiras, nós estamos tendo aí as sessões ordinárias. Às quartas-feiras, algumas comissões permanentes têm reuniões, e nós temos uma comissão parlamentar de inquérito em curso, que tem se reunido às quintas-feiras. Nós vamos achar aí o melhor momento, às quartas-feiras, para poder fazer o mais rápido possível essa apresentação de todos os secretários. Perfeito. Então, dito isto, eu peço, então, excusas, dizendo que os demais secretários virão nesses dias que já foram ditos aqui, para a apresentação do plano de meta de todas as secretarias. Mas, para que vocês possam ter uma ideia da situação financeira do município, eu gostaria de passar muito rapidamente, porque nós combinamos da ordem de 15 minutos. Eu quero ver se eu não passo das 4h30, 25 para 5, e depois para abrir para perguntas, né? Pois não? Daqui é o melhor, né? Finanças do município. Eu vou passar um pouco por cima, depois vocês já têm aí, por gentileza, todos os detalhamentos. Durante esses... eu não tinha, na época que fizemos esse estudo no começo do ano, nós não tínhamos fechado ainda 2016, né, Mário? Então, não existe aí a coluna de 2016. Mas vocês vejam aí a receita corrente deflacionada pelo IPCA, ou seja, como se fosse valor presente de 2011.
quer dizer, como se não houvesse inflação. Então, aí está, 657 em 2011, 2012, 675, 2013, 595, 2014 melhorou, 709, e depois caiu de novo, 654 em 2015. Ou seja, estamos estagnados, certo? Eu não vou entrar em maiores detalhes de despesas correntes, porque o que interessa é uma visão geral, né? Aí tem a evolução da receita líquida, quer dizer, tira as receitas de capital. Vocês vejam que, no caso, o saldo está sendo negativo só no ano que deu positivo. Opa, desculpe, deu positivo. Então, nós estamos numa situação, vocês vejam que o histograma abaixo apresentado, ele está na mesma linha, né? A linha dos 600 mil. E os saldos muito pequenos ou negativos. Aqui a evolução da composição, para os senhores terem uma ideia, eu vou citar alguns dos exemplos. A receita tributária, que é a receita própria, né? IPTU, ITBI, ISS, taxas, etc. Aí dá 126 mil, depois, no outro ano, 140, volta a insistir. Ou, desculpe, com o deflator, desculpe, com o mesmo deflator, né? Desculpe, houve um engano aqui meu, tá. O deflator é o IPCA, quer dizer, é o mesmo, a mesma moeda sem que houvesse inflação nos 5 anos. Dá 126, 140, 145, 153, 140, 147, ou seja, está estagnado. E vocês vejam aí as receitas tributárias, as receitas patrimoniais, que sempre são muito pequenas, receitas de contribuições, transferências correntes. Transferências correntes são as transferências dos 2 outros entes federativos, que é o Estado e a União, que é o FPM e o ICMS. Obrigado. E o ICMS. Né? E também tem a transferência do IPVA, que metade do IPVA dos carros lacrados aqui vem para cá. Né? Ou seja, tudo mais ou menos constante. Né? Composição da receita orçamentária. Vocês vejam que fica comprometido as receitas. Tem uma receita líquida, dedução, deixa eu ver o que tem mais de importante. Bom, tem o Fundeb também, vocês têm uma ideia do que vem do governo federal. É outra transferência que é feita à parte, não é junto com a transferência do FPM. Né? E aqui é importante, a receita está em queda, a receita do IPTU, né? Está em queda, desculpe, a de baixo, eu não consigo ler daqui. Outras receitas, e a do meio é o ISS. O ISS é a única que está subindo. E no ano de 2016 subiu um pouco mais, tendo em vista a entrada da Serasa, que tem contribuído, né, Mário, da ordem de 2 milhões por mês e futuramente chegará a 4 milhões por mês. Então, no futuro, 4 milhões vezes 12, vocês vejam que vai ser um incremento muito bom no ICS e ISS. Transferência da União, de novo, aquilo que nós já estávamos falando, ICMS, IPVA. Veja, IPVA, 39, 42, 42, 44, 43. Ainda, a frota está subindo, então tem alguma coisa aí, ou seja, a inadimplência está alta. Aliás, todas as cidades estão com inadimplência alta no IPVA. Tem que haver alguma fiscalização efetiva, juntamente com o governo do Estado, porque é de interesse do governo do Estado e do interesse nosso aumentar isso. Né? Através de radares inteligentes, etc., que o secretário Coca já está estudando a possibilidade. Evidente que não adianta a gente fiscalizar carro de outra cidade, porque se ele estiver devendo ou não, não vem dinheiro para nós. Né? Aí está... Esse é um dado chato, né? É um dado ruim, porque nós temos, por gentileza, onde está aquele local que eu... Então, apontador. Não, você desligou. Você desligou. Aí. Aqui o apontador não aponta. O apontador não está apontando, não faz mal. Não, aqui embaixo. Olha lá, esse aqui embaixo. Aqui atrás. Aqui embaixo.
Vocês vejam, por gentileza, senhores vereadores, em 2002, o índice de transferência de ICMS do Estado era 0,50, ou seja, meio 0,50. Hoje está 0,47. Está caindo. Então, isso é outro problema que tem que ser detectado. A gente sabe que é através de fiscalização, né, Mário? Alguma coisa a gente tem que fazer. Não posso adiantar nada que não foi feito o estudo, que a seguir eu vou dizer que tipo de estudo será feito. Isso é muito mal, né? Porque do bolo do Estado nós pegávamos 0,5, agora estamos pegando 0,47, é isso? Isso é uma péssima notícia também. E agora a dívida ativa. 446, isso era em 2015. Agora, em 2016, segundo as estimativas, próximo de 500 milhões. Né? Ou seja, meio bi. Claro que tem muita dívida podre aí, né? Tem muita coisa que não vai se receber mesmo. Mas tem muita coisa que pode se receber. Então, tem que ter uma atuação. Temos que ter uma atuação de recebimento, não só através da justiça, mas através de outros meios, como, por exemplo, a securitização da dívida, que é um problema que a justiça ainda não tem uma posição definida. Ou seja, você pode vender para ativos financeiros de modo que você recebe antecipadamente. Vamos dizer que você tem 10 mil para receber, eles te dão 60% disso, ou 50%, a gente tem que analisar para ver se é interessante. Então, aí é outra fonte que nós podemos usar para melhorar a nossa arrecadação. Evolução da composição da despesa. Segue a mesma linha, tudo parecido, né? Composição da despesa orçamentária total. E outros, demonstrativo de endividamento. Nós temos capacidade, sim, de nos endividarmos através de financiamento de BNDES, do Desenvolve São Paulo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque nós temos posição de ficar endividado até 96 milhões ano. Olha que loucura, que é exatamente 16% da receita corrente líquida. Isso significa que nós, mas lógico que não vamos poder, temos que tirar as dívidas já existentes, evidentemente. Mas qualquer coisa de 30 milhões por ano é perfeitamente factível. Com 30 milhões por ano dá para fazer muita coisa, só que demora para esses financiamentos saírem, né? Demora coisa da ordem de um ano. Você não sai para o dia seguinte. Ah, o vereador Azoite, não tinha visto. Boa tarde. Então, aí, infelizmente, essa transparência, eu sou antigo, né, Azoite? A gente fala transparência, na verdade, não é transparência mais. Né? Isso aí é a relação das dívidas existentes. E vocês me desculpem, não está aparecendo bem, mas aí com vocês está dando para ver. Né? É só uma relação das dívidas existentes. Dívidas não, financiamentos existentes. Isso é a favor. Olha, gente, nós não podemos ter uma família, ou uma empresa, ou uma prefeitura que tenha dívida zero. Como também não podemos nos endividar acima de limites que economicamente são perigosos. Mas temos que ter uma dívida, sim, você tem que saber administrar a dívida, né? Então, na verdade, nós temos uma folga para nos endividarmos muito grande, com bastante cuidado, evidentemente. Agora, esse é outro empecilho, que aí eu queria elogiar o nosso companheiro Mário Antunes, que ele está fazendo um trabalho muito bom, eu ajudei um pouquinho, nem 5%, mas ele, veja os senhores aí, ali não está muito nítido, mas vocês têm aí. A situação é a seguinte, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós estamos inadimplentes. Na Caixa, estamos adimplentes. Na Secretaria do Tesouro Nacional, adimplente. CADIM, inadimplente. Onde tem esse asterisco, estamos inadimplentes. Portanto, são 12 itens. Nós estamos inadimplentes em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que hoje já temos menos de 3, né, Mário? E aqui eu queria colocar para vocês, por exemplo, a certidão negativa, aliás, positiva, com efeito negativo, porque o Mário não pagou à vista, né, Mário? Pagou a prazo. Isso aqui nós pagamos tributos da dívida ativa da União, que esse é o CIAF, né? Por exemplo, esse saiu ontem. Tá? Então, nós estamos brigando há 4 meses, né? 3 meses e meio, desde que entramos, para
zerar esse passivo maluco aí. Certo? É uma loucura, porque isso é um passivo que não aparece. Porque você não pode pegar financiamento se você estiver fora do sistema do CALC, né? Que são, na verdade, 13 Serasas. Vamos falar entre nós, não é isso, Mário? São 13 tipos de Serasa o governo federal tem. E nesses 13 tipos nós estávamos 6. Agora já estamos com 3 só, né, Mário? E segundo a sua expectativa e um pouco da minha, talvez daqui 2 meses, no máximo 3, nós tenhamos zerado tudo. E aí poderemos pegar dinheiro de emenda. Por exemplo, outro dia, o deputado Lobo estava, não era o deputado Lobo, 600 mil, tinha uma emenda. Se chegar hoje, não pode pegar. Não pode pegar. Por quê? Porque nós estamos em condição fora de uma prefeitura rígida, vamos chamar assim, né, saudável. Ela não está saudável, do ponto de vista, evidentemente, econômico e financeiro. Então, vocês vejam, olha quanta coisa tem. São 3 itens, pode ver, Caixa, Cadim, CIAF, é uma loucura. E tudo isso nós vimos no dia, acho que foi dia 7, 8, no começo do ano. Isso deixou a gente já com um frio na espinha. Mas no decorrer do período fomos vendo que dava para... E aí teve uma decisão do prefeito Ayrton muito acertada. Porque para tirar essa certidão aqui, eu apresentei aqui, o Mário fez a negociação, porque foi uma devolução de um convênio, né, Bill? É um convênio que foi feito já muito atrás, que infelizmente... É do NAI. O convênio do NAI, né? Infelizmente, a obra seria interessantíssima, estava indo bem, mas não vamos entrar, nós não somos juízes. Quem julga isso é o povo e o juiz. Isso deu um trabalho danado, porque não tem jeito, ficou encalacrado. Porque para fazer a obra terminar, precisa 900 mil. Nós não temos condição de pegar, então tem que pagar os 800, que foi o que se gastou com a correção monetária, para poder ficar adimplente. Olha que loucura. Ah, mas não vai ter mais o NAI? Vai ter o NAI, só que aí nós temos que pegar dinheiro de outro lugar para terminar a obra do NAI. Isso é uma péssima notícia. E a gente ficou com ela encalacrada, só que hoje conseguimos, pelo menos, limpar a parte econômico-financeira. Só temos que... aí outras providências futuras para terminar aquela obra. Mas nós temos que tirar, senão nós não podemos pegar nem emenda de ninguém, nem uma emenda de 50 mil reais não pode ser pega, não é isso? Porque nós estamos... Os convênios que o Bill tem lá, são quantos convênios hoje, né, Bill? Dezenas, né? Situação crítica. Não vale a pena nem dar, como dizem os marqueteiros, publicizar, ou seja, dar publicidade, porque não vai adiantar nada. O que interessa é a gente correr atrás do prejuízo, tá? Ali a gente não fica chorando sobre o leite derramado, né? E também não temos feito muita publicidade, não. Só o que precisa fazer, porque isso é obrigação legal. E os senhores têm que saber das coisas ruins que acontecem. E dos erros que nós possamos cometer, estamos à disposição para ser criticado e etc. Bem, dito isto, só para terminar, o Mário acha que daqui 3 meses, no máximo, né, Mário? As emendas já não vão... Emendas que eu digo é emendas de fora, né? Não vai haver problema. Agora eu quero rapidamente, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, senão eu vou pedir um pouquinho mais para o presidente. Presidente, mais de 5, 10 minutos? Concedido. Muito obrigado. BNDES, o que nós vamos fazer? Qual é a saída que o prefeito determinou e que nós estamos seguindo? É tentar fazer o Plano de Modernização da Administração Tributária, o PMAT, que é essa sigla aqui, do BNDES, que é o melhor empréstimo, financiamento que tem, porque só 2% ao ano, 24 meses de carência e 8 anos para pagar. E nós temos uma capacidade de endividamento altíssima. Então, aqui, o que faz o PMAT? O objetivo, vocês têm o objetivo, é para melhorar a administração tributária, para melhorar a arrecadação. Não quer dizer aumentar imposto. Por exemplo, é só fazer uma vista aérea na cidade, vocês vão ver que a maioria das residências, elas têm ampliações que são irregulares. Nem precisa fazer nenhuma grande elucubração de ordem física, né? Essas construções irregulares, por exemplo, tem muita gente que tem 200 metros pagando do IPTU, que é o P do predial. O terreno não, porque não tem jeito de esconder, né? Mas o predial
e, na verdade, tem 400. Então, evidentemente, se nós acharmos esses 400, nós vamos cobrar sobre 400 metros. Vai o quê? Dobrar, mas não aumentou o imposto. Não aumentou o imposto. O imposto continua 1,7% sobre o valor venal, ou 1% do valor venal. Ah, mas aumentou o carnê. Vai aumentar, porque ele deveria, de acordo com o Código Tributário, em 60 dias, comunicar para a Prefeitura que ele aumentou a área. Alguém comunica? Ninguém comunica. Ninguém aqui é Santo Antônio, nem São Francisco de Assis. Ninguém comunica. Vamos pôr o pé no chão. Tem que ser por aerofotogrametria. Alguns fizeram há tempos atrás aí com trena. E não era trena eletrônica, não era trena na mão. É um método do século XIX. Eu não vou dizer o que foi, mas aconteceu aqui. Na capital da tecnologia foi feito um cadastro sem aerofotogrametria depois do século XXI. É bom isso aí, Zoide? Que bom, né? Muito bom. O Melo fez o último, foi em 98. O Melo fez um levantamento aerofotogramétrico. Depois os que foram, um foi feito na mão. Deu resultado, evidente. Só que deu um resultado pequeno do que poderia dar. Então, qual que é o nosso objetivo? Eu não vou me ater, senão o tempo não vai dar. A criação do PEMAT, o que ele quer, recursos para investimentos sociais, porque o PEMAT não é só para melhorar a arrecadação, é para gastar melhor. O governo federal descobriu que não era só para melhorar a arrecadação, tinha que gastar melhor. Para que serve? Administração geral, administração tributária, administração financeira, gestão, cadastro. O que nos interessa mais, itens financiáveis, itens não financiáveis, está tudo aí. Aerofotogrametria e etc. Agora nós vamos dar o item que nos interessa. O que nos interessa é isso aqui, ó. Exemplos de aplicação. Nós vamos tentar fazer, nós vamos fazer. Só se for impedido por qualquer motivo de força maior. Nós vamos fazer. O prefeito já nos deu determinação expressa. Saindo o dinheiro do PEMAT, a elaboração do PEMAT, ela custa barato, o PEMAT, ele é da ordem de 80 a 90 mil. É um estudo de viabilidade. Aí mais uns 3 meses. 3 meses depois, o BNDES deve conceder o empréstimo. Em concedendo o empréstimo, nós podemos ter dinheiro para fazer aerofotogrametria, geoprocessamento, recadastramento imobiliário e também chegando na planta genérica, que o nosso interesse não é aumentar, mas temos que adequar. Porque o que acontece muito, que acontece em todas as cidades, é que muitas vezes tem uma injustiça tributária. Tem gente em lugar rico que paga pouco e tem gente em lugar pobre que paga muito. Temos que readequar, porque o imposto é Robin Hood, né? Você tira do rico para dar para o pobre. O imposto que tira do pobre para dar para o pobre não existe, a equação não bate. Né? Então, não adianta. Nós estamos num regime capitalista que precisa de dinheiro. Agora, tem que ter a obrigação social de não afetar os mais fracos. Tá? E eu vou dizer para vocês que a São Carlos conseguirá ter capacidade contributiva para a prefeitura, até porque é só consultar o IBGE. O PIB de São Carlos, há anos atrás, não anos atrás, porque o IBGE sempre está atrasado, o PIB de São Carlos é 10 bi, o PIB. E o de Araraquara, por exemplo, é 5,9. Portanto, nós temos 66% mais capacidade contributiva do que Araraquara. Portanto, não vai haver nenhum problema em termos médios, porque isso é médio. Claro, na faixa de baixo nós somos igual a eles. Nós não podemos mexer muito. Mas todo mundo tem que contribuir. É mais ou menos o que está acontecendo no governo federal. Nós estamos numa crise danada, tem que contribuir sim. E tem que haver remédio amargo. Não que aqui vai haver remédio amargo, mas a nível nacional tem que haver sim. Quem falar o contrário está jogando a matemática fora. É melhor pensar as universidades, todas. Porque disseram que não sei o quê. Não é nada disso. Tem que, porque se lá for ruim, nós vamos estar ruim de novo aqui também, não adianta nada. E, em resumo, se a gente conseguir fazer esta atualização, porque aí não aumenta só o IPTU, não. Aumenta o ISS em função do aumento do IPTU e aumenta principalmente o ITBI, que é o Imposto sobre Transações de Bens Imóveis. Né? Para terminar, e a gente vai ter 1000 coisas para investir
em automóveis, motocicletas, equipamentos principalmente treinamento de pessoal, né, Mário? Vamos treinar de novo o pessoal. Aliás, aqui eu queria dizer que nas reuniões que nós temos feito com o pessoal nosso, junto com o Mário, é muito bom o nosso pessoal. Nós não precisamos de gente diferente, não. O pessoal que está aí é muito bom. O que eles precisam é se atualizar em alguns casos, vai ter treinamento para eles. E eles já passaram por 2 PEMATs, né? Um lá atrás e um há pouco tempo. Há pouco tempo não, há 12 anos. O que foi muito bem feito, por sinal. Então, nós temos que investir em várias coisas para melhorar a arrecadação. Não é aumento de imposto, aumentar a arrecadação. Exemplo, até reforma de prédio, em certos tempos, dá para tirar. Itens não financiáveis. Obra civil pode, se houver, tem uma exceção, se houver um prédio que for necessário, mas não é o caso. Obra de infraestrutura, não voltada para o alcance do objetivo, gasto com pavimentação, é evidente. Isso aí não pode. Taxa de juros, só para ter, taxa de juros é 1,2 mais 1 de risco, ou seja, 2%. E taxa de intermediação financeira é isenta. Só não será isenta se o empréstimo for menor que 20 milhões, e se for menor que 20 milhões, esse empréstimo tem que ser através de agente financeiro. Sai do BNDES, vai para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica. Aí ela cobra a intermediação. Nós vamos querer mais de 20 milhões, talvez 25 a 30, então isso não vai ter taxa de intermediação. Tem 2 anos de carência, ou seja, 24 meses, e só começa a pagar em 8 anos, depois de 24 meses em 8 anos, ou seja, é o melhor empréstimo da praça, não tem empréstimo melhor. Só se fosse fundo perdido, né? Que não é o caso. Garantia, é evidente que o governo federal é que nem banco, né? Tem que ter garantia. A garantia é FPM, ICMS, ICMS exportação, etc. E a participação do BNDES é até 90%. Se nós tirarmos 30 milhões, 10% é 3 milhões, a prefeitura tem que entrar com a cota parte dela. Tá? E aí, o que o PEMAT? A etapa, apresenta o projeto, constitui o núcleo do PEMAT, que vai ser a minha secretaria, a secretaria do Mário, depois a definição dos investimentos propostos, a elaboração de carta consulta. Porque o BNDES dá o empréstimo após análise da carta consulta. Por isso que nós precisamos contratar. Nós estamos contratando a FIP, não é isso, Mário? A FIP é da Escola, da Faculdade de Administração e Economia da USP, e, portanto, não dispensa apresentação, e a carta convite vai ser enquadrada no BNDES, é aprovado e contrata a liberação, recurso, acompanha o projeto. Isso é muito bom, porque coisas que nós vamos gastar, mesmo antes da aprovação, poderá incluir nos 10% da contrapartida. Felizmente, a nossa equipe já fez um PEMAT, eu já fiz 2 PEMATs. Temos um consultor que está conosco, consultor não, vem junto, que fez o PEMAT de Araraquara, e eles também já fizeram o PEMAT de Ribeirão Preto. Portanto, nós estamos conversando com gente que fez em cidades iguais ou maiores do que a nossa. Portanto, a garantia de bons serviços aí, embora não seja o Bradesco, que é garantia de bons serviços, né? O pessoal é bom. Aí tem linhas disponíveis, aí tem um monte de muitas linhas disponíveis, não vem ao caso, a Caixa também tem. Outra linha disponível é o Desenvolve São Paulo, que nós também vamos ver, que é do governo do Estado. É a antiga Caixa Econômica Estadual, né, que virou Desenvolve São Paulo. As linhas todas. Agora, para que é o programa de metas? Uma coisa que eu não falei do programa de metas, desculpe, já terminei a parte financeira. O programa de metas ele é físico, ele não põe dinheiro, não tem nenhum tostão escrito, não existe nenhum real. O programa de metas é um programa físico, quero fazer 3 escolas, ter 2 UBS, etc. e tal. E ele é consubstanciado na prática, na sequência das peças orçamentárias, tipo LDO, orçamento anual, etc. Que aí vai ter o dinheiro para fazer aquilo que foi definido no plano de metas, em consonância com o plano diretor e os demais planos setoriais que deverão ser feitos. Setorial quer dizer, cada secretaria. Outra coisa, então, eu já falei sobre a FIP, contratação, projeto PEMAT, e eu vou precisar
e eu já estou passando, já conversei com o Miller, e acho que o Azuaite também, né, Azuaite? Conversamos. É o seguinte, eu queria apelar para vocês por uma coisa. Infelizmente, o orçamento que nós recebemos não foi feito por nós. E eu tenho numa Secretaria de Planejamento apenas R$100 na rubrica, que aqui chama ficha, para contratar consultoria. Ou seja, não dá para trabalhar sem consultoria. Nós não temos nenhum assessor, porque foi cortado todos os assessores. Né? Então, como é que vamos trabalhar sem consultoria? Mas secretário de Planejamento vai planejar como? Eu sou o secretário, chefe de gabinete e os 2 diretores. Nós estamos trabalhando como diretor e como secretário e como funcionário, porque não tem equipe nenhuma. Nós estamos a míngua, não só nós, as outras secretarias. Então, se eu não tenho condição de ter consultoria, eu agradeço e vou fazer só rotina. Não dá para fazer coisa de futuro. Então, deve entrar esses dias, o pedido de suplementação para essa rubrica ou essa ficha nossa, da Secretaria de Planejamento, que foi deixado pelo governo anterior a fabulosa quantia de R$100 para a consultoria, né? Que bom, né? Negócio... R$100 ou 100 mil? R$100, não é isso? Está lá, não é isso, diretor? Eu errei, não? R$100, quer dizer, foi posto para brincadeira, né? Isso é um negócio assim... Para deixar a ficha aberta, na verdade. Para deixar a ficha aberta, tenha por sorte, né? Mas não vai adiantar nada deixar a ficha aberta com 100. Então, dependo dos senhores vereadores. Precisamos desse dinheiro para outras coisas, como, por exemplo, agora eu vou dizer outra coisa perigosíssima, chama CIP. Pela lei federal, nós já devíamos ter essa CIP há muito tempo. E eu preciso da consultoria para poder contratar o plano diretor da iluminação pública, o CIP é a contribuição da iluminação pública, e para contratar o ASBILT, ou o cadastro do parque de iluminação da cidade, porque senão eu não consigo passar da CPFL para a prefeitura. E aí a prefeitura vai fazer uma licitação pública, uma concorrência pública, para contratar uma firma para fazer a manutenção da iluminação pública, para não depender da CPFL. Porque o senhor sabe melhor do que eu, que nós estamos pendurados por uma liminar. A qualquer momento a liminar cai, a prefeitura perde a liminar, e a CPFL faz o quê? Devolve em condições de excepcionalidade, o que é uma loucura, é gravíssimo. Então, esse negócio da CIP, eu estou conseguindo agora fazer, depois do planejamento, não dá para fazer a coisa, o cara fala, em 100 dias, o nosso símbolo lá, eu ganhei um boné do Corpo de Bombeiros, está pendurado lá, a gente apaga incêndio todo dia. Eu consegui planejar, acho que durante 2 ou 3 dias desses 4 meses. Não dá para planejar. É só pepino. É só problema que vem históricos. E eu não estou aqui para reclamar, não. Nós estamos resolvendo. O setor de convênios, o Bill está ficando maluco. Ele daqui a pouco não vai nem fazer o programa mais na rádio. Certo? E a gente tem que correr atrás disso. Já falei sobre o PIB de São Carlos, portanto, é uma boa notícia. Quer dizer, nós temos capacidade contributiva. Está aprovado. Certo? O per capita nosso é 40 e poucos mil reais por habitante, Araraquara é 25 mil reais por habitante. Ou seja, não é para fazer uma rivalidade imbecil, tipo futebolística, não. É a verdade dos fatos, está aí. Então, significa que nós não estamos mal. Quer dizer, a nossa sociedade está melhor que a prefeitura. Os nossos empresários estão melhor que a prefeitura. Nós, então, pegamos uma prefeitura em situação horrível. Horrível. Exatamente. E o diploma de incapacidade. Então, é a defasagem entre a sociedade e a governança. E Araraquara é o contrário, né? Lá a sociedade está fraca, mas a governança está melhor. Bom, secretário, vamos encerrar essa a parte da apresentação. Tem mais alguma coisa? Não. Porque se nós entendemos aqui direitinho, o senhor, eu acho que podemos até considerar, queria sugerir, como já realizada a audiência da parte de planejamento em relação ao programa de metas. Perfeito, concordo. Tem problema? Porque assim a gente exclui... Só que vai existir
Todas as quartas-feiras os secretários vão estar Isso, aí consideramos o senhor já realizado, não tem problema? aqui. Eu agradeço, seria ótimo para todos nós. Tá, então, se os senhores vereadores concordarem. Tudo bem, tudo bem. E aí eu vou agora abrir, nós vamos entrar na segunda parte da audiência pública, e é o momento em que os vereadores, no primeiro momento, terão a oportunidade de fazer considerações ou questionamentos ao senhor. Se o senhor quiser sentar aqui, né, aí o vereador vai até a tribuna da Câmara e pode fazer questionamentos ou considerações. Eu peço desculpa que eu passei 15 minutos. Não, tudo bem, o assunto é interessante. Eu pergunto se algum membro do governo pretende fazer mais alguma consideração, complementação, ou se eu posso fazer a abertura para os vereadores. Tudo bem? Tudo bem? Vereador Azuaite, eu queria registrar a presença dos vereadores Robertinho Mori Roda, o Edson Ferreira, a Laide e o vereador Azuaite e alguns, nós temos aqui também no plenário, alguns assessores, certamente representando seus vereadores. Então, vereador Azuaite, por até 3 minutos. Tá bom? 3 minutos, Azuaite? Você vai questionar ou fazer considerações? Tá? Fica à vontade. Tá, mais ou menos. Fica à vontade. Mais ou menos. Só que eu gostaria, se me permite, Claro. que, ao invés de responder englobadamente, que eu fizesse a pergunta e... Já respondesse de imediato. Já respondesse de imediato, porque eu tenho um compromisso na sequência. Tá certo. Deixa eu só consultar os demais vereadores. Tudo bem? Tudo bem? Há concordância. Inigo, chamar de Inigo, porque você é meu amigo de longa data, e o Roberto Paulo, Valeriano Ignatius, é difícil. Inigo, estou vendo aqui a visão macro, programa de metas. Aqui tá bom? Então está aqui, melhoria na eficiência e na qualidade de prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de educação, saúde e assistência social. Essa redação me permite dizer o seguinte, que a preocupação é qualitativa. Não há dúvida. Então, melhorar a eficiência. Então, é conhecer o estágio atual e estabelecer uma meta para um patamar a ser alcançado, em termos de eficiência e em termos de qualidade, em que? Na prestação de serviços, especialmente nas áreas de educação, saúde e assistência social. O que significa isso? Que vocês conhecem o estágio atual. Isso implica dizer que vocês têm um diagnóstico. Tendo um diagnóstico, vocês têm o ponto de partida para estabelecer um planejamento, um prognóstico. Eu gostaria de conhecer o diagnóstico, se é que ele existe. E não é pertinente à sua, Sim. à sua pasta, mas a diversas pastas. Recuperação da infraestrutura urbana. Eu vou precisar saber o que vocês entendem por infraestrutura urbana e o que precisa ser recuperado. Qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico. Modernização da ação governamental. Significa que ela não é moderna. Existe já um plano, né, de mudança. Eu quero diagnóstico. Sim. E austeridade na gestão de serviços públicos. Significa, na minha interpretação, que não há austeridade ou que não há austeridade suficiente na gestão dos serviços públicos. Eu concordo com isso, mas eu quero saber até que ponto vai o meu conhecimento e até que ponto a extensão da minha ignorância a respeito. E promoção do desenvolvimento e crescimento econômico sustentável no município. O que é que nós temos e quais são as estratégias para a gente experimentar o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico sustentável. São dois conceitos distintos. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é
outra coisa. Então, eu não quero que isso seja respondido agora, porque É impossível. ficaria aqui até depois da manhã, mas eu gostaria de estar recebendo fisicamente essas informações numa outra oportunidade. Perfeito. Só para colaborar, Zweig, antes dele fazer a resposta, de responder, nós vamos agendar, a partir da semana que vem, todas as quartas-feiras, as audiências públicas para que cada secretário da atual administração possa vir a esta casa explicar a nós, vereadores, e a comunidade, o programa de metas que eles publicaram, né, agora no dia 1º de abril, que é uma lei que, inclusive, obriga essa publicação, e aí, certamente, com a presença de cada pasta especificamente, nós vamos acabar tendo vamos dizer, essas informações que o Zweig pediu. Tá, né? se me permite, Claro. eu devo justificar o que me motiva a fazer essa solicitação. Não veja nisso nenhuma intenção de estar criando problema, dando tarefa para depois não virar em nada. Ou, em outras palavras, eu não estou aqui para as perguntas não servem para encher o saco da administração. Não é isso. Não é isso. É porque a ação da Câmara Municipal pretende ser propositiva. E isso é um ganho para a sociedade, é um ganho para a administração. Na sessão passada, foi proposta a criação de um fórum permanente de planejamento de políticas públicas para São Carlos. Quer dizer, a Câmara institucionaliza esse fórum permanente. Ora, se a gente vai discutir as estratégias para São Carlos, nós precisamos, antes de mais nada, das informações que o Poder Executivo possa dar à Câmara Municipal, para que o fórum já tenha matéria prima suficiente para começar a desenvolver os seus trabalhos, as suas discussões, para aglutinar a massa crítica da cidade de São Carlos, incorporar outras pessoas interessantes para a gente, em colaboração com a Prefeitura, com a sua pasta, que é de planejamento, começar aqui uma política de desenvolvimento de estratégias para São Carlos. E quem sabe lá no futuro, e eu quero publicamente convidá-lo a viajar comigo até Curitiba, para a gente ir até o IPUC, conhecer o IPUC em detalhes, para a gente trazer essa experiência para cá. O João já foi, está sendo convidado novamente, João. Foi Agradeço. quando fui presidente da casa. Verdade. Fomos numa comitiva para lá. Exatamente. Muito obrigado. Eu podia responder, presidente? Claro, fica à É o vontade. seguinte, o Azuaí deixou claro, então, que ele está, como todos os vereadores, muito acertadamente, vocês decidiram fazer um fórum. Se precisa do fórum é porque precisa resolver como resolver o problema, que não está resolvido mesmo. O que existe são tentativas, em todas as tentativas institucionalizadas, como esses planos todos que nós falamos aqui, e que não abarcam todos os problemas, né? A grande verdade é essa. O plano de metas é um plano que é feito pelos secretários físico, né? Do que ele acha que tem que fazer. Quer dizer, mas não há... A minha secretaria, desculpe dar um adendo aqui, a minha secretaria de planejamento, ela não é bem só de planejamento. Ela é planejamento orçamentário, ela é um planejamento de TI, porque eu tenho uma diretoria de TI, e também a parte de convênios, ou seja, tudo relacionado com a parte de planejamento financeiro, a parte de finanças, embora eu não seja secretário de finanças. Mas não é um planejamento que é comum em outras cidades. Eu já fui secretário de planejamento de outras 2 cidades, onde eu tinha o plano diretor. Aqui quem faz isso é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a Secretaria de Habitação. Então, quanto a esse, e você deixou muito certo, está claro, que eu não posso aqui ficar, que eu não quero nem entrar na área dos outros secretários. Existem planos, existem diagnósticos, claro, não todos eles completos, é evidente,
E existem muitas lacunas. Nós estamos aqui há 4 meses. Desculpe ter que insistir nisso, não é desculpa, não. Eu, por exemplo, não consegui planejar 3 dias no máximo, acho que talvez, né? O Bill é o bombeiro maior, porque esse negócio de convênio está com um monte de problemas. O menino, o Carlinhos, que foi uma surpresa para mim, que ele faz o planejamento orçamentário, está sendo feito dentro das regras normais. É um setor bem burocratizado e tem que ser assim, né? Porque o Miller, que já esteve lá, sabe, essa parte não pode ter criatividade, né? Essa parte é uma parte altamente técnica. E o meu chefe de gabinete, que tem sido ele que leva o caminhão de bombeiro para apagar o incêndio. Concordo com você, precisamos fazer, tanto é que tem que fazer, você mesmo concordou do fórum, a gente está à disposição. Eu tenho alguns diagnósticos, o diagnóstico da minha área, por exemplo, acho que eu já apresentei aqui, e apresentei o encaminhamento das soluções, e não tem outra saída, é aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, o PEMAT não serve só para aumentar, ele também planeja como melhor gastar, e com isso eu estou melhorando a eficiência. Evidentemente, o que você me falou é importantíssimo. Desenvolvimento, o crescimento propriamente dito, pode ser um crescimento até cancerígeno, né? O que tem que ter é um crescimento, desenvolvimento. O que precisa ter é política de Estado e não de dúvida. governo. E essa política de Estado é política de longo prazo, não pode ser política de governo. Mas, para fazer política de Estado, na minha concepção, nenhuma prefeitura faz, desculpe eu ser um pouco, talvez, teórico demais. O ideal é que o plano diretor fosse um plano que nem a Constituição americana. Poucos itens, Diretrizes. dando só diretrizes. O plano diretor que põe zoneamento tem as suas razões de ser. Na minha posição, muito pessoal, e nas 2 cidades que eu trabalhei, e são cidades que tinham um problema urbano grande, o zoneamento ficou na lei normal, não é a lei complementar, porque o plano diretor... Por quê? Porque a cidade é muito dinâmica. Vou dar um exemplo. Para você modificar um dia, numa região exclusivamente residencial, e que a companhia de concessionária de telefone celular precisa colocar uma torre, você tem que mudar o zoneamento. Vai passar de 2/3 para 2? Quer dizer, eu acho que não é o correto. Na minha pessoal, mas aqui foi feito diferente. Foi posto o zoneamento no plano diretor. Engessou. E até engessou para vocês, engessou para a prefeitura. Não que é para fazer uma flexibilidade mal feita, não é isto? Então, eu acho que tudo parte disso. O plano diretor é o plano físico, de diretrizes físicas, e depois cada setor faz o seu plano setorial. Saúde, isso não tem. Saúde, educação, plano realmente de Estado. Isso não tem. Nenhum lugar tem. Se tiver, 1% das cidades. Depois dos planos setoriais, vão ser os planos executivos, né, os operacionais. Te interrompendo, Inigo, no passado, não sei se no presente, não é a minha área de conhecimento, o nome era PPDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Na verdade, ele continua o desenvolvimento integrado. Muita gente acha que o plano diretor é um plano só urbano. Primeiro que esquece quando fala em urbano e ninguém fala no rural. É interessantíssimo. Começa por um plano territorial. Aí, senão, o Miller vai bater em mim com razão, porque e os distritos? Né? Os caras esquecem, isso é gozado. Plano, por exemplo, a cidade, os ônibus estão lá, cidade de São Paulo. O que é cidade de São Paulo? É município. Quer dizer que ninguém vai para Parelheiros. Né? Então, isso... O profissional que teria maior operacionalidade nisso seria o geógrafo especializado em demografia, é um sujeito que não participou de nenhum concordo. plano. Mas o plano é altamente multidisciplinar. Né? Claro. Se ele é de desenvolvimento integrado, pega todas as áreas, tem que entrar desde o setor de saúde, educação, etc., e todos aqueles profissionais da área dita de exatas. Né? Tem várias, né? Mas tem que ter o de humanas também, porque senão complica tudo. Azuaite Centro contemplado, tranquilo. Eu consulto os demais vereadores se tem algum questionamento, alguma consideração. Tranquilo. Antes de passar aqui para
as pessoas que estão no plenário, Níger, eu acho que você poderia ser um pouco mais claro em relação a 3 pontos que você mencionou aqui hoje. O que você trouxe para a Câmara, o que você precisa da Câmara. Você trouxe a questão do PIMAT, que depende em algum momento de autorização do Legislativo para contrair o financiamento. Certo? O PEMAT propriamente não, presidente. O PEMAT já está contratando e não então, é mas problema. para você mesmo... Para fazer o CIP e outros projetos sequenciais, eu preciso. Então, mas mesmo para você contrair, depois tiver a avaliação lá no Tesouro Nacional, que disser que o município pode, você precisa, não há dúvida. vai precisar de autorização. Claro. O segundo ponto, o senhor vai precisar de um crédito suplementar na tua pasta, porque deixaram só R$100 numa rubrica, numa dotação orçamentária. Exatamente. E o terceiro ponto, que talvez não seja de imediata discussão, é a questão da CIP, a contribuição de iluminação pública. E que eu acho grave porque nós estamos pendurados, entre aspas, né? Precisamos resolver esse problema. Bom, então, para o entendimento dos vereadores, são 3 pontos da Secretaria de Planejamento, que eu reputo de maior importância nesse momento, que o Inígro traz para a gente aqui, né? Bom, eu consulto aqui as pessoas que estão no plenário, se existe o desejo de fazer algum questionamento, alguma consideração ao secretário de Planejamento do município de São Carlos. Se nós não tivermos nenhum questionamento, eu vou passar as considerações finais do secretário de Planejamento. Tudo bem? Tranquilo? Nenhum questionamento? Então, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, tem até 5 minutos. Se não quiser, eu posso fazer o encerramento da audiência. Não, nem 30 segundos, se me permitir, presidente. Eu fico muito contente de ouvir o seu resumo. Você conseguiu resumir bem. O que não é só isso que eu preciso da Câmara. Claro. Preciso sempre da Câmara. Ela é o representante do povo. Mas a gente precisa, na Secretaria de Planejamento, desses itens que você resumiu muito bem. São pequenos itens. A aprovação do BNDES, eu acho que não há problema nenhum, né? Sendo feito dentro das normas, é correto. Essa suplementação, que é coisa pequena, e o outro item, me desculpe, da CIP, porque a CIP eu tenho que fazer o plano diretor e tenho que fazer o ASBILT, que é o cadastro da iluminação, que é um negócio muito detalhado, que tem que ser feito por firma especializada, e eu não tenho ninguém que possa fazer isso. Por isso que eu preciso da suplementação. E a CIP eu reputo, não é um problema grave, mas é um problema importantíssimo, tendo em vista que tem cidades que há 12 anos já têm a CIP. E São Carlos não tem a CIP. Né? Cidades menores em volta aqui, todas têm. E nós estamos perdendo coisa da ordem de 400 a 500 mil reais mês. Se tivéssemos a CIP, nós pagaríamos a CPFL, a parte de energia elétrica, pagaríamos a manutenção e sobrará, pelos meus primeiros cálculos, 400 mil reais ou 300 mil reais, dependendo das licitações que terão que ser feitas, para que os senhores vereadores apontem ao prefeito quais são os locais de ampliação de rede. E vai acabar aquele problema de precisar de verba para ampliação de rede. E qual que é a grande vantagem da CIB, para quem não sabe? A contribuição de iluminação pública, ela é importantíssima, porque ela tem pouca inadimplência, porque ela sai na conta de luz de cada cidadão. E ele não vai querer ter a luz cortada. Então, tá bom. Agradecendo aqui a presença do secretário municipal de Planejamento, secretário de Fazenda também está aqui nos acompanhando, o Mário Antunes, demais membros da Secretaria de Planejamento. Agradecendo os senhores vereadores que participaram dessa audiência. Declaro encerrado, antecipando que, o mais breve possível, nós estaremos anunciando um calendário com todos os secretários aqui nesta casa para poderem expor sobre a sua secretaria em relação ao programa de metas. Boa tarde a todos, muito obrigado.